Quantas vezes a gente tem pedido para Deus nos prosperar, prosperar o nosso negócio, o nosso relacionamento, a nossa vida. Muitas vezes a gente tem pedido mais para Deus, além daquilo que Deus já tem nos entregue. E quantas vezes nós estamos negligenciando aquilo que é a nossa parte? E eu refletia sobre isso final de semana, pensando em alguns comportamentos, analisando, né, alguns comportamentos de algumas pessoas, de alguns profissionais. A gente analisa o nosso também. E isso me veio muito forte à mente. Quantas vezes a gente está pedindo mais para Deus? Deus me dá clientes, mas a gente tem negligenciado a entrega para os clientes que a gente já tem. Quantas vezes a gente tem pedido para Deus, Deus, prospera o meu negócio, prospera as minhas finanças, mas a gente não para de verdade para fazer uma organização, planejamento, sendo que planejamento é o que a Bíblia nos ensina. Então, quantas vezes você tem pedido para Deus fazer, pedido prosperidade, pedido abundância, pedido para Deus te entregar, para Deus trazer, e você tem negligenciado aquilo que é a sua parte. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, então fica aqui que eu tenho certeza que essa palavra ela vai falar com você e te trazer um insight aí para te impulsionar, para te ativar, para você viver ainda mais dentro da palavra, daquilo que Deus fala e isso ter resultados na sua vida. Bom dia, bom dia! Como vocês estão? Mudando aqui um pouquinho o horário da nossa live, antecipando um pouquinho para ver se fecha com os novos horários. Bom dia, bom dia! Vão chegando por aqui. Bom dia, maravilhosa! E iniciando mais uma semana. Como você iniciou a tua semana? Parou para refletir? Qual foi a primeira coisa que você pensou ao acordar? Qual foi a primeira coisa que você falou ao acordar? Quando você se olhou no espelho, o que você viu? Tudo bem que a gente se vê, né? A cara ainda amassada, às vezes uma preguicinha. Mas quando você se olha, mas a pergunta melhor seria assim, você se olha? Porque muitas vezes você só vai lá para o banheiro, lava o rosto, escova os dentes, faz tua higiene, passa creme, passa isso, passa aquilo, mas você não para se olhar nos olhos, você não para se enxergar. Muitas vezes nós estamos nessa ansiedade que o mundo nos enxergue, mas a gente mesmo não se enxerga. A gente não para ali segundos para se olhar nos olhos e refletir como eu quero que seja esse dia, parar para falar com Deus. Lembra que a Bíblia diz, orai e vigiai o tempo todo. Então o tempo todo a gente tem que estar ali em espírito, né? Conversando com o Espírito de Deus que habita em nós. Bom dia, bom dia! Como vocês estão maravilhosas! Gente, essa semana vai ser uma semana muito especial. Essa semana eu lanço a nossa noite de ativação. Já coloquem aí na agenda de vocês, 30 de setembro. Pode colocar na agenda aí, já faz um risco aí na agenda, 30 de setembro à noite. Vai ser a nossa noite de ativação. Então se preparem. Essa semana eu já vou, quarta-feira eu vou liberar para quem está no tempo de mesa, para as minhas clientes de mentoria. E na próxima segunda-feira eu libero aqui, ou na quinta-feira, não sei como está programado, eu libero aqui no Instagram, né? Vai ser menos vagas do que costumava ser, mas o espaço está extraordinário. Gente, eu fui lá, né? E quando eles colocaram o telão, colocaram a música, o espaço lindíssimo, sabe? Eu já vi a primeira dinâmica que a gente vai viver. Vai ser assim, ó, lindo demais. Chego a me arrepiar de pensar. Bom dia, bom dia! E hoje eu quero falar com você, e bora para nossa live, sobre quantas vezes você tem pedido para Deus. Deus, prospera o meu casamento. Deus, prospera a minha saúde. Deus, prospera os meus negócios, a minha vida financeira. Deus, me dá. Deus, traz. Deus, multiplique. E a gente pede para Deus. Mas quantas vezes você tem negligenciado a sua parte? Final de semana eu refletia muito sobre isso, de quantas vezes a gente tem pedido para Deus coisas, mas nós negligenciamos aquilo que nós deveríamos estar fazendo.
sabe? Nós começamos, não terminamos, nós adiamos e às vezes já nem mais nos importamos. Falamos que vamos fazer e não fazemos. Falamos que vamos entregar e não entregamos. Quantas vezes nós estamos sendo negligentes com a nossa palavra, com aquilo que nós falamos que faríamos e não estamos fazendo. E aí, tenho 3 versículos aqui para compartilhar com você. E o primeiro dele, deixa eu pegar aqui, está em Provérbios. Então, abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios 10. Provérbios 10, 4. Abra sua Bíblia aí comigo em Provérbios 10, 4. Capítulo 10, versículo 4. Vai falar o seguinte: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. E aqui a gente precisa entender que fala-se as mãos preguiçosas, mas a gente precisa trazer isso para a nossa vida. As mãos negligentes, as mãos da pessoa que fala que vai fazer e não faz, as mãos da pessoa que está sempre arrumando uma desculpa para aquilo que deveria estar fazendo, a mão da pessoa que fala uma coisa e faz outra, sabe? E a gente precisa trazer, essa pessoa, ela vai empobrecer. Por quê? Porque a Bíblia já fala isso. Então, muitas vezes você pedir para Deus, mas você não fazer aquilo que você se comprometeu, aquilo que seria a sua parte, você já sabe. Sabe, nós precisamos pedir para Deus desenvolver temor em nós o suficiente para que quando a gente leia um versículo como esse, medite nele, entenda ele, no dia a dia a gente tenha receio de não cumprir. Isso é temor. Eu fico com receio de não cumprir, sabendo que isso agrada a Deus, sabendo que isso a palavra de Deus está dizendo, sabendo que é o que Deus pensa, é o que Deus quer, é a forma como Ele diz que é para mim agir. E nós precisamos refletir sobre isso, porque aqui também diz que as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Se você ainda não está saindo desse lugar que você está, crescendo, prosperando, faturando mais, ganhando mais, né? Enriquecendo dentro daquilo que é riqueza para você, mas também dentro daquilo que é riqueza verdadeira, que às vezes as pessoas também elas mentem para elas mesmas, para elas continuar se auto-sabotando. Diligente é fazer o que você disse que faria, mas fazer de forma bem feita. Um dos princípios que a Bíblia nos traz é o princípio da excelência. E às vezes a gente precisa se perguntar se nós estamos fazendo com excelência aquilo que nós falamos. Então, bom, eu quero que Deus restaure o meu casamento. Deus não restaura casamento, Ele restaura pessoas que vão restaurar os seus casamentos. Então, se eu estou pedindo para Deus, eu preciso entender qual é a minha parte nisso. E eu preciso começar a ser diligente naquilo que é a minha parte. Se eu estou pedindo para Deus crescer o meu negócio, me trazer mais clientes, eu preciso entender, ok, Deus ele faz a parte dele, mas qual é a minha parte? Eu preciso postar, eu preciso mostrar, eu preciso fazer ações, eu preciso participar de grupos, eu preciso sentar em novas mesas, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso ser diligente aquilo que é o meu. Mas muitas vezes nós estamos sendo negligentes esperando que Deus nos prospere, esperando que Deus faça, quando Deus quiser. Não, Deus ele pode fazer. Sim, Deus ele já faz. Eu falo às vezes para clientes, né? Porque daí se Deus quiser, ele já quer, ele já te deu um Instagram. Com quantas pessoas tu tem no teu Instagram? Ele já te deu isso. O que tu tá fazendo com esse Instagram? Quantas vezes nós não estamos mostrando, não estamos entregando, não estamos servindo e nós somos chamados para servir? Quantas vezes você tem conhecimento aí de sobra e você poderia estar abrindo lives e compartilhando, mas você não faz. E aí você se conta um monte de histórias, e eu não estou dizendo que as histórias não são reais, porque elas vêm das nossas crenças, das nossas feridas. Elas são reais.
mas o quanto eu vou aceitar conviver com elas e não me tratar delas para poder fazer aquilo que Deus fala. O quanto de mulher se contentando e viver uma vida medíocre e miserável, sabendo que Deus não te chamou para isso. Eu lembro que esses tempos uma mulher me chamou e ela já me chamou várias vezes. Ah, eu precisava fazer mentoria contigo. Nossa, eu passo por isso. E ela sempre respondendo. E aí um dia ela falou assim um pouco do negócio dela, sabe? Sempre apertada, sempre vivendo ciclos repetidos. E sempre naquela choradeira eu falei para ela, mas até quando tu vai aceitar ver isso? Ah, mas é que agora eu não tenho dinheiro. Eu disse, mas tu nunca vai ter. Porque aquilo que faz com que tu tenha esses resultados que tu tem hoje, ciclo repetido, viver só para pagar conta, faz dinheiro, gasta tudo que faz, isso já é o seu padrão. Você vai precisar pagar a conta para você destravar um novo padrão. E muitas vezes a gente está ali negligenciando isso. Pedindo para Deus, Deus me ajuda. E Deus está te botando pessoas na sua volta para te ajudar. Mas você não está muitas vezes enxergando isso. Segundo versículo que eu quero falar para você está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Versículo 17. Depois você pode ler todo aqui o 2, né? Principalmente ali do 14 em diante. Do 14 ao 26, mas no 17 vai falar assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A nossa fé, ela precisa vir acompanhada de obras. E não é obras para agradar as pessoas, para ganhar, né, seguidores, para ganhar... Não tem a ver com isso, gente. Essa obra aqui, ela tem a ver com a palavra. Se Deus diz que eu preciso ser uma pessoa que conclui as coisas até o fim, eu preciso fazer isso. Se a Bíblia diz que eu preciso ser diligente, eu preciso fazer isso. Se a Bíblia diz que existe um princípio, que é o princípio da excelência, eu preciso fazer isso. Então nós precisamos começar a meditar, nós precisamos começar a refletir, a pensar o quanto realmente a nossa fé tem vindo com obras. É muito bonito, gente, não só falar. É muito bonito a gente postar vídeos no Instagram falando o que a gente faz. Uma vez eu lembro que eu ouvi isso de um mentor, e eu nunca mais esqueci. Que ele falou assim, ó. Porque a gente tava falando de Instagram, né? Instagram, tu pode qualquer coisa, gente. Tu pode tudo hoje no Instagram. Mas ele disse assim, me mostra os teus resultados da vida real, que eu vou te falar o que você carrega. E é muito real. Hoje a gente vê pessoas que no Instagram estão lá bombando conteúdo, falando de um monte de coisa, querendo dar lição de moral. Eu conheço pessoas que no Instagram a vida delas é linda, o casamento delas é incrível e na vida real não é verdade. E ainda falam de Deus. Eu imagino Deus lá no seu trono, né, pensando sobre isso. Pensando se a pessoa não conhece minha palavra, se a pessoa que não tem parte comigo. Porque se você conhece a palavra de Deus, você precisa aplicar a palavra de Deus. E você sabe que uma das coisas que Deus não aceita, porque Ele não é a mentira. Tudo que eu faço e que não é verdade. Gente, mas é que eu gostaria, eu acredito nisso, eu gostaria de viver isso, mas você não vive? É mentira. Por isso, gente, que testemunho, escreva isso no seu caderno. Testemunho é gerado no secreto para depois ser testemunhado em público. Testemunho é gerado no secreto para depois ser apresentado, testemunhado, falado, divulgado em público. Porque aí dá glória para Deus. Tem muita gente hoje querendo gerar testemunho em público para, no secreto, chorar para Deus. Essa é a verdade. Nós precisamos mudar isso.
Então, Tiago 2,17 está nos dizendo, olha, a fé por si só, se ela não vier acompanhada de obras, ações, ela está morta. E eu quero que você abra um último versículo, que está em Eclesiastes, livro na sequência ali de Provérbios. Eclesiastes, se eu não me engano, 11:4. Isso aí, Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Por isso, gente, que nós, hoje em dia, nós não temos mais tempo. O que eu comecei falando nessa live é exatamente igual aquilo que eu falo para vocês. A gente não tem mais tempo de ficar se dando desculpa de que eu amo Deus, eu creio em Deus, mas eu não conheço a palavra de Deus. Não tem mais como. Porque, gente, a palavra fala que você precisa viver ela. Se eu não conheço a palavra, como que eu vou viver ela? Se eu não conheço a palavra, como eu vou agradar a Deus? A gente não tem mais tempo de se enganar. Não dá, não tem mais como. Então a gente precisa refletir sobre isso. E Eclesiastes 11:4 vai dizer: quem fica observando o vento não plantará. O que fica olhando para as nuvens não colherá. Ou seja, não posso mais ficar pedindo para Deus coisas que eu não estou disposta a me mover a fazer. Não posso mais ser negligente naquilo que Deus quer me entregar, porque, gente, tem gente que não gosta de falar das promessas de Deus, mas a verdade é que as promessas estão ali, são mais de 7.000 promessas sobre a nossa vida. As promessas estão ali. Se eu não pegar essas promessas e trazer, como que eu vou fazer aquilo que Lamentações me diz? Traga à memória aquilo que traz esperança. Mas para mim viver as promessas, eu preciso lembrar que existem princípios que eu preciso fazer. Existe a minha parte para ser feita. Princípios é aquilo que eu preciso cumprir por primeiro, para daí viver a promessa. Então nós precisamos estar atentas para isso. Nós precisamos olhar e lembrar desse versículo. Olha, esse versículo está falando sobre procrastinar. Esse versículo está falando sobre falar e não fazer. Esse versículo está falando sobre ser negligente. Esse versículo está falando de, olha, eu peço para Deus uma coisa, mas eu me movo em outra direção. Esse versículo está dizendo, olha, se você ficar olhando para o vento, tu não planta, se tu não planta, tu não colhe. Porque a colheita, ela não é opcional. Esse versículo está dizendo, você fica olhando as nuvens, não vai colher. Então nós precisamos trazer essa consciência. Para de pedir para Deus aquilo que você não está disposta a se mover. Para de pedir para Deus aquilo que você não está disposta a plantar. Peça para Deus aquilo que de fato você está disposta a fazer, a sua parte. Peça para Deus te abençoar, te dar sabedoria, te dar inteligência, te dar mentores, te dar, sabe, conhecimento, revelação, alinhar o seu coração ao dele, à vontade dele, mas naquilo que você está disposta a se mover. Para de se enganar. Porque eu acho que o mais triste, gente, é a pessoa que ela vive no auto-engano. Ela vive, sabe, ela se contou tantas vezes que vai dar certo, que vai acontecer, que quando Deus quiser, que Deus vai abençoar, que Deus vai prover. Ela se contou tantas vezes isso, que hoje ela nem percebe que os comportamentos dela, o plantio dela é diferente daquilo que ela tem pedido para Deus. E ela continua no auto-engano dizendo que quando Deus quiser. Só que, gente, a palavra é clara. Você planta, você colhe. Que bom que Deus é misericordioso, que bom que a promessa de Deus é Ele fazer infinitamente mais daquilo que nós conseguimos imaginar. Que bom. Mas a gente não pode ficar vivendo no engano. Porque quando nós vivemos no engano, o inimigo da nossa alma vai usar isso a favor dele para nos destruir. E lembra que a Bíblia vai dizer o seguinte, ó, o meu povo padece por falta de conhecimento. É Deus falando.
Deus está dizendo, o meu povo, aquele que diz que crê em mim, que me ama, que me reconhece nos seus caminhos, o meu povo, por falta de conhecimento, ele empobrece, ele se destrói, ele se desvia, ele vive no auto-engano. Bíblia não é sobre emoções. Bíblia é razão. Porque eu sei o que Deus fala, eu faço. Que essa semana você possa começar a colocar de fato essa prática. Que você possa trazer a palavra para o seu dia a dia e aplicar. Faça tudo o que você se comprometeu a fazer. Não deixa, a Bíblia vai dizer num versículo que a gente precisa entregar a mais do que nos foi pedido. E quantas vezes nós só estamos entregando aquilo que nos foi pedido? Entregue a mais. Faça o que você se comprometeu. Fale menos, faça mais. Semana passada eu compartilhei no tempo de mesa, né, que Deus, numa oração, assim, eu conversando com Deus, Deus falou assim, ó, fale menos e faça, haja mais. Eu quero deixar isso para ti. Durante essa semana, fale menos e haja mais. Vai mais para ação daquilo que você quer, daquilo que você se comprometeu. Faça o que você se comprometeu. Traga a memória de que Deus diz que você vai colher aquilo que você semear. Então você traz os planos de Deus à sua memória, mas você aplica e faz aquilo que a Bíblia está dizendo. Espero que essa live tenha te feito refletir sobre quantas vezes você tem procrastinado, quantas vezes você tem negligenciado aquilo que você tem pedido para Deus abençoar, aquilo que você tem pedido para Deus abrir portas, aquilo que você tem pedido para Deus trazer para a sua vida, aquilo que você tem pedido para Deus, né, te multiplicar, prosperar. Que você reflita sobre isso, que você cada dia mais conheça a palavra para você não ser enganada e não se enganar. Não fique olhando o vento sem plantar aquilo que Deus fala. Que essa palavra tenha vindo para o seu coração, que você medite nela, que você reflita nela, né? Ficar observando o vento é muitas vezes o que a gente faz em live. A gente pega uma palavra, essa palavra toca o nosso coração, ela faz sentido na nossa vida, mas depois a gente até esquece. Sai daqui, pensa um pouquinho e depois esquece. Anota. Pega a sua Bíblia, escreva nela, anote, ela é a sua revelação com Deus, ela é a sua intimidade com Deus, ela é seu conhecimento sobre Deus. Pega o seu caderno, eu tenho um caderno sempre do lado, escreva sobre isso. E principalmente, peça para Deus te desenvolver temor, porque sem temor, gente, a gente faz quando tem vontade, a gente negligencia a palavra, a gente começa a questionar, a gente começa a procrastinar com mais frequência. Então peça para Deus te desenvolver temor, que eu tenho certeza que assim Ele fará. Vamos orar? Se você puder, feche teus olhos aonde você estiver, senão você só se concentra, leva o seu pensamento a Deus. E depois, se essa live fez sentido, deixa lá o que ela tocou a sua vida, escreva lá nos comentários o que você levou de insight daqui, e compartilhe ela, porque muitas pessoas precisam ouvir isso, sabe? Tomar um chacoalhão de quantas vezes a gente tem negligenciado aquilo que temos pedido para Deus prosperar. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós oramos te agradecendo por esse dia, Deus. Nós oramos te pedindo e nos colocamos aos teus pés, nos prostramos aos teus pés, pedindo, Senhor, alinha nossa mente ao teu coração, alinha nossa mente aos teus pensamentos, à tua palavra, alinha o nosso coração, os desejos do nosso coração, a tua vontade. Não nos permita caminhar, Senhor, nesse dia sem a tua presença. Espírito Santo, vem sobre nós, nos reveste com a tua presença, com o teu poder, vem nos enchendo de ti, nos esvaziando de nós mesmos. Alinha os nossos pensamentos, aquilo que a tua palavra diz, para que nós possamos parar num ato de razão, não de emoção,
de negligenciar aquilo que nós estamos pedindo para Te prosperar, aquilo que nós temos pedido para Te trazer para as nossas vidas e abundar, multiplicar, que a gente possa realmente gerar testemunhos no secreto, para depois a gente falar em público aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, todo pensamento de depressão, todo pensamento de desespero, todo pensamento de ansiedade, Senhor, toda flecha inflamada que vem do inimigo sobre as nossas vidas, que seja repreendido e caia por terra agora em nome de Jesus, Deus. Toda obra do inimigo sobre as nossas vidas, toda obra de confusão, de ansiedade, Senhor, de procrastinação, toda crise de pânico, Senhor, toda enfermidade, todo espírito de doença, de enfermidade que está sobre nós, Senhor, que seja repreendido, que caia por terra agora, em nome de Jesus, Deus. Coloca os teus anjos acampados sobre as nossas vidas, a nossa família, a nossa casa. Vem, Espírito Santo, nos enchendo agora de uma alegria que excede o entendimento. Enche-nos com mais da tua presença, com mais de ti. Aviva-nos na tua presença, Senhor. Vem nos enchendo, Senhor, daquilo que Tu tens para nós, transforma os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, vem falando a nossa mente, fala o nosso coração, nos ajuda a pararmos de falar uma coisa e fazermos outra, coloca temor em nós, Senhor, enche-nos de temor a Ti, a Tua palavra. Temor, nós sabemos que não é medo, mas é um respeito reconhecendo realmente quem Tu é e querendo viver aquilo que a Tua palavra diz. Então vem desenvolvendo temor em nossos corações. Que essa semana, Senhor, seja uma semana abençoada. Nós declaramos sobre a nossa vida, Deus, portas se abrindo diante de nós daquilo que Tu tens para nós. Nós declaramos que nós vamos viver a Tua vontade, as Tuas promessas, aquilo que Tu tens dito sobre a nossa vida, aquilo que Tu tens sobre a nossa família, a nossa casa, que nós prosperamos, multiplicamos de acordo com a Tua vontade, com aquilo que Tu tens sobre nós, Deus. Que os nossos olhos possam ver a Tua obra se manifestar, a Tua vontade se manifestar, Deus. Que Tu possa multiplicar, prosperar tudo aquilo que nós tocarmos, tudo aquilo que nós colocarmos na nossa mão, que tem a ver com os planos, o propósito que Tu tens sobre a nossa vida. Que nós tenhamos um coração disposto a servir, um coração humilde, um coração obediente, um coração com sede em conhecer mais de Ti, viver debaixo da Tua vontade e conhecer mais da Tua palavra, Deus. Enche-nos e aviva-nos debaixo da Tua glória, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia. Enche-nos da Tua presença, nos esvazie de nós mesmos, sabe? Vem matando a nossa carne, Senhor. Nós nos prostramos agora aos Teus pés e nós queremos desfrutar da Tua presença, Jesus. Nos ensina a desfrutar da Tua presença, nos ensina a nos prostrar debaixo da Tua mão, conhecendo mais da Tua palavra, Deus. Enche-nos cada dia mais de Ti, nos esvazia de nós mesmos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Escreve um amém aqui se você recebe essa oração, se você deseja viver debaixo da vontade de Deus, debaixo da palavra dele, sabe? Que ele possa tocar sua alma, sua vida, que ele possa falar com você durante essa semana, que ele possa, sabe, abrir os teus olhos espirituais para você enxergar o que ele tem feito na sua casa, que ele alinhe o seu coração ao dele, os teus planos a dele, a tua vontade a dele. Porque quando a nossa vontade está de fato alinhada com os céus, a gente se move em direção daquilo que Deus já abençoou, aquilo que ele já tem pronto, aquilo que ele já quer, sabe, que a gente viva, que a gente receba na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Que tu tenha uma semana extraordinária. Para quem já está no tempo de mesa, nos encontramos quarta-feira para uma live poderosa sobre libertação, né? Sobre as maldições hereditárias, heranças invisíveis, né? A nossa sequência de live que estamos vivendo nesse tempo. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe, que Ele te guarde, e que você possa ser conduzida e guiada aí através da palavra dele, lembrando que fé não é emoção, fé é razão. Então eu conheço a palavra, eu aplico a palavra, eu vivo a palavra e eu vejo os planos de Deus se manifestar.
Um beijo e até segunda que vem.